Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre posições de um ponto e reta em relação a uma circunferência. E dentro desse tópico ainda nós veremos algumas propriedades muito importantes para a resolução de exercícios, tá? Então, como vocês já bem sabem, ao final dessa aula vocês precisam fazer a leitura das páginas de 65 a 67 lá do livro didático e resolver os exercícios do 2 ao 4 e do 6 ao 9 da página 68, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é sobre o ponto, posições de um ponto em relação a uma circunferência. São 3 posições diferentes. No primeiro caso, como está representado nesse desenho, o ponto P, ele é pertencente à circunferência porque ele está justamente em cima da circunferência. Quando isso acontece, quando o ponto pertence à circunferência, algo importante acontece com relação à distância do centro da circunferência até esse ponto. Então, essa distância, ela é justamente igual ao raio. Então, toda vez que você tiver um ponto pertencente à circunferência, a distância dele ao centro é a mesma coisa que o raio. Outra posição que nós temos é como no segundo caso, o ponto P ele está fora, ele está externo à circunferência. Quando isso acontece, a distância desse ponto até o centro é maior que o raio. Então, se o raio dessa circunferência, por exemplo, fosse 3 centímetros, essa distância, esse segmento, seria um número maior que 3. E o terceiro caso é quando o ponto P está dentro da circunferência. Então, nós dizemos que ele é interno à circunferência. E a distância, então, desse ponto até o centro da circunferência é uma medida menor que o raio, ok? Agora, sobre posições relativas daí de uma reta em relação à circunferência, também são 3. Então, a primeira é a reta secante. O que acontece para uma reta ser secante? Ela precisa tocar em 2 pontos distintos da circunferência, ou seja, essa reta tem 2 pontos em comum com a circunferência, que é mostrado nessa figura aqui. Quando a reta for tangente, significa que essa reta está tocando em apenas um ponto. Então, existe apenas um ponto comum entre a reta e a circunferência, como nesse exemplo. E quando a reta for externa à circunferência, ela não toca em nenhum ponto. Observem pelo desenho, ela fica distante, né, da circunferência, ela não encosta. E aqui, novamente, nós temos algumas relações da distância desse ponto central até a reta. Então, quando a reta é secante, a distância do centro até a reta é menor que o raio. Quando a reta é tangente, a distância do centro até a reta tangente é igual ao raio. E quando a reta é externa, a distância do centro até a reta tangente é maior, externa, perdão. Quando a reta é externa, a distância do centro até a reta é maior que o raio. Então, tenham atenção a isso, que vai ter um exercício lá do livro que vocês vão precisar usar esses conceitos para resolver. Quando a gente está falando de reta secante, nós temos uma propriedade muito importante e que aparece em vários exercícios, que é a seguinte. Olhem aqui pelo desenho, nós temos essa reta secante, né? Essa reta secante, ela está tocando a circunferência em 2 pontos que foram chamados de A e B. Se você traça uma outra reta nessa circunferência, partindo do centro e passando pela secante, se essa reta aqui que eu estou passando com o mouse, ela forma um ângulo reto com a secante, então significa que forma-se 2 segmentos iguais, 2 segmentos congruentes, ou como está escrito aqui, essa reta, ela passa pelo ponto médio da corda contida na secante. Então, a gente entende que formam-se 2 segmentos iguais. Então, aqui nós afirmamos que o segmento AM,
que é desse ponto até aqui, é igual ao MB, né? Então, essa é uma propriedade que vocês também vão precisar usar lá na resolução dos exercícios posteriormente. Outra propriedade que nós temos agora com relação às retas tangentes são duas. Primeiramente, a gente vai ver essa, que é a seguinte: a reta tangente ela sempre vai formar 90 graus com o raio da circunferência exatamente no ponto de tangência. Então, observem aqui o desenho. Nós temos essa reta tangente em azul e aqui está marcado o ponto de tangência P. Então, o ângulo formado entre o raio e essa reta tangente é exatamente de 90 graus no ponto de tangência, tá? Não se confundam. Se eu traçasse esse segmento partindo do centro e viesse nesse sentido que não é no ponto de tangência, o ângulo não é de 90 graus. Então, ele só faz 90 graus exatamente no ponto de tangência, né? E a outra propriedade que nós temos é que, se você tiver um círculo e dois segmentos tangentes a esse círculo, e esses dois segmentos se encontram em um ponto comum. Então, nesse exemplo, eles estão se encontrando no ponto P. Então, a propriedade que nós temos é que dois segmentos tangentes a uma circunferência com um ponto em comum são congruentes, eles são iguais. Então, aqui nós temos que esse segmento x vai ser igual a esse segmento 10. Então, nós afirmamos que 10 é igual a x ou x é igual a 10. Entendido? E agora, por fim, um exemplo de exercício, uma aplicação, que também é muito parecida com alguns exercícios lá que vocês terão que fazer depois. Então, eu tenho essa figura, eu tenho aqui uma circunferência e tenho dois segmentos tangentes a essa circunferência, em A e em B. Eu quero descobrir quanto mede o x. Como a propriedade que a prof acabou de explicar diz que retas tangentes com o mesmo ponto em comum têm segmentos iguais. Então, aqui o ponto comum é o P. Então, nós afirmamos que de P até A é só até o ponto de tangência, tá? Então, de P até A é igual de P até B, porque são tangentes. E aqui no próprio desenho a gente consegue ter certeza que é tangente, porque está passando em um único ponto e está demarcado ali 90 graus. Então, a gente consegue escrever que 6x mais 5 é igual a x mais 15. Isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, simples, é só resolver e achar o valor de x. Então, nós chegamos que 5x, porque esse x passou para o outro lado subtraindo. Então, 5x é igual a 10, porque 5 passou para lá subtraindo também, e 15 menos 5 é 10. 5x sendo 10, então nós temos que x é igual a 2. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a prof está à disposição para sanar tudo. Façam os exercícios com bastante atenção, com bastante capricho. E qualquer dúvida, nos vemos no chat, tá bom? Até mais!